Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira roda de conversa da disciplina de leitura e produção de texto. Espero que vocês estejam bem, todo mundo. Como nós conversamos na webconferência, que foi alguns dias atrás, nós teríamos algumas rodas de conversa, né, a respeito da nossa disciplina. E na webconferência, algumas pessoas sugeriram que uma das nossas rodas de conversa fosse a respeito da produção de resenha, né? Resenha crítica. Então, achei bem interessante o pedido, né? Teve várias pessoas ali que falaram, né? Que tem um pouco de dificuldade em entender o que é a resenha crítica, como se faz a resenha. Uma das tarefas que vocês precisam fazer na disciplina de leitura e produção de texto, lá no finzinho, depois das unidades de autoestudo, é uma resenha de um texto. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? Então, eu trouxe algumas dicas, algumas definições de resenha. Tudo isso está baseado no texto que está em uma das unidades de autoestudo da nossa disciplina, né? Então, todas as informações que eu vou trazer aqui são um resumão daquele material que vocês têm disponível lá para leitura. Então, acho que vai ajudar a esclarecer bastante coisa, ok? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui um slide, só um pouquinho já aparece aí para vocês. E aí a gente já começa. Só lembrando, gente, que enquanto eu estiver compartilhando os slides, eu não vou conseguir enxergar a tela, não vou conseguir enxergar vocês, tá? Então, por isso, vocês podem ir colocando os comentários aí no chat, que aí, após eu terminar essa apresentação, eu abro espaço para as perguntas, tá? Para as dúvidas. Aí eu vou conseguir olhar as dúvidas de vocês. Deixa eu só ver aqui se vai dar certo. Ok. Ciro só pode me dar um ok dizendo se deu certo ou não? Ok. Ok, então acredito que vocês já devem estar enxergando aí também os slides. Então vamos lá, gente, vamos entender um pouquinho o que é essa tal dessa resenha crítica, né? O que é esse gênero acadêmico que é tão pedido, tão solicitado aí, vocês provavelmente vão se deparar muito, né, com a resenha crítica durante o curso de pedagogia. É um dos gêneros acadêmicos mais utilizados para que vocês consigam desenvolver essa argumentação, né? Que vocês consigam desenvolver o senso crítico, que vocês consigam desenvolver a argumentação e para também, né, que vocês consigam desenvolver essa capacidade de ler um texto já com um olhar de pesquisador, né? Vocês sabem que no final do curso vocês precisam produzir um TCC, que é um artigo, e a resenha, a produção de resenhas, ela é um passo para que vocês consigam mais adiante se colocarem como autores de um texto autoral. O TCC ele precisa ter um ar de autoria, né? Vocês precisam ser capazes de escrever um texto que tenha a opinião de vocês, que tenha a visão de vocês a respeito de um tema. Então, por isso que a gente foca tanto na resenha crítica. Bom, primeiro lugar, né, gente, o que é uma resenha crítica? O que é esse gênero, né? Qual é a definição de gênero? A resenha crítica pode aparecer em alguns momentos também como resumo crítico. De acordo lá com as regras da ABNT, esses dois termos, né, podem ser utilizados para se tratar da resenha, que é esse texto que vai falar a respeito de um objeto cultural, seja ele um texto, um filme, um disco, uma peça de teatro, né? A gente pode ter vários objetos culturais, né? Produções culturais, um termo melhor, que podem ser resenhadas, né? No âmbito acadêmico. Então, pode aparecer como resenha crítica ou como resumo crítico. O que acontece, né, quando você produz esse tipo de texto? Vocês devem ter percebido que lá na unidade eu coloquei resumo, eu coloquei paráfrase, coloquei alguns textos nos quais vocês vão se referir a um outro texto. A resenha crítica, ela é um resumo, porque quando você escreve uma resenha, você precisa resumir, dar, né, para o leitor uma ideia a respeito do que você está falando. Então, vamos usar o exemplo lá do nosso texto, né, que é o texto da Chimamanda, né, que vocês vão resenhar.
Vocês vão dar ali para o leitor, quem está lendo a resenha de vocês, um resumo a respeito daquele texto, e vocês vão produzir uma avaliação sobre esse texto. Ou seja, vocês vão fazer uma crítica. Essa crítica, muitos alunos entendem assim, uma crítica é algo, eu preciso mostrar os pontos fracos desse texto. Não necessariamente. A tua crítica ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Você pode mostrar os pontos fracos desse texto ou você pode também apontar os pontos positivos. Por que esse texto é importante? O que faz esse texto merecer ser lido por outras pessoas? Qual é o valor, né? Qual é a importância desse texto dentro do contexto em que a gente vive. Então, essa é a avaliação. Então, é um texto de informação, porque você informa o seu leitor a respeito de algo que você leu e achou interessante, mas também é um texto de opinião, porque você precisa apontar, né? Você precisa fazer uma avaliação daquele texto que você leu, ou daquele filme que você assistiu, enfim, do objeto que você está resenhando. Por isso que a resenha crítica, ela exige do aluno capacidade de argumentação, tá? Então, por isso que é quando vocês forem ler aquele outro material que está disponível lá na unidade de autoestudo, que é sobre como você montar parágrafos argumentativos, os diferentes tipos, né, os diferentes exemplos que ele coloca lá de como você criar um parágrafo argumentativo, isso vai ajudar muito vocês a escrever a resenha depois, tá? Porque vocês precisam argumentar. Eu achei que esse texto ele tem um valor muito grande porque ele fala sobre o perigo de uma história única, né? Que é o nosso exemplo da disciplina. Então, eu considerei esse tema muito interessante. Por quê? Você precisa argumentar, você precisa explicar por que você acha que esse tema é importante ser discutido, tá? Então, vocês vão usar muito essa capacidade de argumentação. Outra coisa que vocês vão usar muito aqui também para escrever resenha é a capacidade de resumir, né? Vocês precisam resumir esse texto. Vocês precisam captar qual é a ideia central dele e colocar aqui na resenha de vocês. Então, sobre o que esse texto trata? Ele tem, acho que umas 7, 8, 10 páginas, né? Eu preciso trazer ali em 2, 3, 4 parágrafos no máximo um resumo. Eu preciso captar a ideia central do texto que eu li. Então, é uma capacidade de síntese que vocês vão desenvolver também. Resenha é isso. Você sintetiza, você resume uma produção cultural, seja ela um texto teórico, científico, né, um romance, uma obra literária ou um filme, e aí você traz a tua argumentação, a tua avaliação a respeito daquele produto, ok? Justamente por isso, né, por ter esse caráter avaliativo, para você fazer uma resenha, né, o resenhista, a pessoa que escreve a resenha, deve ser alguém com conhecimentos na área. Aí você vai dizer assim, nossa, professora, mas eu não tenho conhecimento na área desse texto que você colocou lá para eu fazer a resenha. Você vai ter um tempo para adquirir esse conhecimento. Você precisa, então, pesquisar sobre aquele texto. Você vai ter que pesquisar quem é a autora, você vai ter que pesquisar que outros tipos de obra que ela produz, por que esse texto ficou tão famoso, né? Se vocês forem pesquisar ali, o texto se chama Perigo de uma História Única, vocês vão ver que ele foi uma fala que ela fez em um evento, e essa fala ela acabou ficando tão famosa que ela depois publicou como um livro, né, esse texto. Então, vocês precisam fazer toda uma pesquisa, adquirir conhecimentos na área do texto que vocês vão resenhar. Então, óbvio, né, se você é um especialista, eu vou fazer uma resenha de um romance, eu sou especialista em literatura, aquela literatura específica daquele romance, vai ficar muito mais fácil. Mas aqui o caso é, você precisa adquirir conhecimentos, você precisa pesquisar sobre o assunto para você ser capaz de avaliar essa obra, ok? Então, isso é importante. Terceiro ponto aqui que a gente pode pensar é qual que é o objetivo da resenha. Por que a resenha é um gênero tão comum, né? Nos jornais a gente tinha muitas resenhas, nas revistas, né? Naquela parte de cultura, né? Dos grandes jornais sempre tem
uma resenha de alguma coisa, de algum filme, de algum livro que está chamando atenção no momento. Porque a resenha, ela surge no princípio, né, com o objetivo de divulgar justamente livros, filmes, peças de teatro. O objetivo da resenha é fazer essa divulgação. Por isso que mesmo nas revistas científicas, que são essas revistas que publicam artigos acadêmicos, sempre tem um campo reservado para resenhas. Então, vamos dizer assim, um grande pesquisador da área do ensino, ele acaba de publicar um livro. Então, você pode escrever uma resenha sobre aquele livro e publicar nessa revista científica. Então, aí quem pensa em se tornar pesquisador mais adiante, as resenhas, né, a publicação de resenhas em revistas científicas é muito importante, né? Você vai ter uma publicação científica, você vai ter ali pontos, né, no teu currículo, então é bem interessante. No âmbito mais da cultura mesmo, a gente vai ter muitos jornais específicos de literatura, de música, né, revistas musicais, revistas de cinema que vão publicar resenhas de filmes, livros, enfim. Uma característica da resenha é que ele é um texto que envelhece, né? Ele é efêmero, porque ele vai mudar rapidamente, né? Então a gente vai ter, por exemplo, você faz uma avaliação de um filme, ok? É que você vai levar em contexto o momento em que você vive para fazer essa resenha. Muitas vezes essa resenha daqui 2 anos, ela não vai mais fazer sentido. Então, uma das características da resenha é que ela envelhece mais rápido do que os outros tipos de texto. Vamos então dar uma olhadinha aqui, agora que a gente entendeu aqui as características principais da resenha, né? O tipo que é esse texto. Vamos entender um pouquinho quais são os elementos que devem ser considerados na hora de você produzir a sua resenha. Então, quando você vai produzir esse tipo de texto, considerando especialmente que vocês vão escrever aqui uma resenha acadêmica, né, uma resenha crítica, dentro, né, de um curso de graduação, né, vocês precisam prestar muita atenção nesses elementos. Primeiro deles é a imparcialidade. Ok, você leu o texto e você gostou muito, ou você leu o texto e você não gostou daquele texto, você discorda totalmente, né, daquela autora. Mas, como resenhista, você precisa julgar o produto, né? Você precisa escrever o seu texto, levando em consideração que você é uma autoridade no assunto, né? Então, você pode, obviamente, apontar os pontos fortes, os pontos fracos daquele texto, mas você não deve se posicionar apaixonadamente. Não, eu gostei dessa autora porque ela me lembrou, não sei, alguém que eu conheci na minha vida. Então, pensa que você está escrevendo um trabalho acadêmico, você está escrevendo um trabalho que vai passar por um crivo ali, né, de avaliação, e ele precisa ser imparcial, né? Então, você pode sim colocar pontos positivos e pontos negativos, você deve colocar, né, se posicionar, mas você precisa, você não pode, né, se deixar levar só pelos teus achismos, né? Então, não é só porque eu achei isso, você tem que provar o que você está falando. Né? Então, isso é importante. Levar em consideração que esse texto ele precisa ter uma argumentação séria e imparcial. Segundo, e aí continua na mesma linha, né, disso que a gente estava falando lá na tela anterior, é a questão da cientificidade. Então, como todo trabalho acadêmico, ele deve ter um cunho científico, ou seja, você precisa ser impessoal, a defesa dos seus argumentos precisam ser embasados em dados científicos, você pode e deve, né, se embasar nas vozes de autoridade, você pode convocar outros autores ali para explicar as tuas críticas, né, ou aquilo que você pensa a respeito desse texto. Então, a sua avaliação do texto, ela não pode ser baseada em achismo. Ela precisa ter argumentos embasados em dados científicos e em referências da área, tá? Leve em consideração isso.
Então, tudo que você for colocar na sua resenha, olha, um ponto forte desse texto é tal coisa. Por quê? Tem que estar bem argumentado. Então, você pode recorrer lá, porque segundo fulano de tal, esse assunto pode ser considerado assim, assim, assado. Então, você vai recorrer a outros autores, outras pessoas que já escreveram a respeito daquele texto para construir a sua resenha. Outro ponto importante é que você precisa ser objetivo. Você precisa falar apenas o que é mais importante daquela obra. Quando você for fazer a parte de resumir esse texto, se atenha à ideia central. Então, dá uma olhadinha lá no material que fala sobre como escrever um resumo, como montar um resumo, e pensa assim, ó, o que o meu leitor precisa saber a respeito desse texto que eu estou lendo? Se atenha à ideia central do texto, para que você possa aí também ter espaço para você trabalhar melhor com a parte crítica da resenha, que é o que mais importa, né? Essa parte em que você vai fazer essa avaliação. Então, não se atenha nos detalhes, né? Se atenha mais à ideia central. Vamos dar uma olhadinha assim como essa resenha precisa estar estruturada, estrutura textual mesmo. Né? Então, quais são os itens que deve conter uma resenha? Primeiro, título da sua resenha, né? Você precisa colocar qual é o título que você vai dar para a sua resenha. Segundo, você precisa referenciar a obra resenhada. E aí, quando eu falo de referenciar, é aquela referência da ABNT mesmo. Então, sobrenome do autor, nome do autor, título do texto, cidade, né, em que esse texto foi publicado, ano, né? Então, aquela referência bibliográfica tradicional lá da ABNT tem que estar presente já no topo da sua resenha, tá? Isso é muito importante porque o leitor precisa entender que você está se referindo no seu texto àquela obra, ok? Então, não esqueçam disso. Terceiro elemento que precisa conter na sua resenha são os dados bibliográficos e também, se for interessante, importante também no caso do texto que vocês vão ter que fazer a atividade, né, que é o texto da Chimamanda Ngozi, é legal, né, vocês colocarem alguns dados biográficos dela, porque a biografia dela importa bastante para compreender esse texto. Ela mesma fala no texto a respeito da sua biografia e de como que essa biografia ajudou ela a entender que existem diversas maneiras de se contar a história e não apenas uma. Então, é legal vocês pesquisarem um pouquinho. Então, dados bibliográficos, né? Então, o que essa autora já escreveu, como que esse texto foi produzido, em que contexto, né? Por que ele foi considerado importante, e alguns dados a respeito da autora da obra, porque é fundamental também para que as pessoas compreendam melhor como que ela constrói todo esse processo de raciocínio. Depois disso, a tua resenha tem que ter o resumo ou a síntese do conteúdo. Essa parte não pode ser muito longa, ela tem que ser um pouco mais concisa, porque o que importa mesmo, né, o que vai fazer a tua resenha ser considerada uma boa resenha ou uma resenha ruim, é a última parte, que é a avaliação crítica, que é quando você, né, autor da resenha, escritor da resenha, se coloca. É quando você aparece no texto, quando você faz a sua avaliação, tá? Então, esses são os elementos aqui principais, né, para vocês organizarem a resenha de vocês. Tudo isso aqui precisa estar presente no texto. Deixa eu saber aqui quanto tempo nós temos. Bom, deixa eu só passar aqui. Alguns passos práticos, né? Então, aqui a gente tem 8 passos para elaborar a resenha. Identificar a obra, né? Como eu falei para vocês. Apresentar a obra. Então, identificar é colocar aquele dado, colocar lá a referência, depois colocar os dados bibliográficos essenciais do teu texto. Segundo, apresentar a obra, né? Então, logo lá no primeiro parágrafo, você precisa apresentar para o seu leitor sobre o que você está escrevendo, qual é o conteúdo que você está resenhando.
Descrever a sua estrutura, né? Então, explicar, né, para o leitor como que você dividiu o seu texto, né? Isso é legal também, a gente chama isso de gentileza com o leitor, né? Quando a gente vai conduzindo o leitor na escrita do texto. Descrever o conteúdo, então aqui os manuais trazem, né, para a gente colocar de 3 a 5 parágrafos para resumir o objeto da resenha. Dependendo do objeto da resenha, não precisa ser tudo isso, né? Pode ser ali 1, 2 parágrafos. Quinto passo, essa análise de forma crítica, né? Que é a parte mais importante, como eu falei para vocês, né? Então, é onde você vai colocar a sua crítica, né? A sua opinião, obviamente, essa opinião baseada em teorias, né? Baseada em outros autores, baseado na tua pesquisa que você vai realizar sobre esse texto, fazendo comparações, mostrando exemplos, né? Aqui diz para vocês colocarem de 2 a 4 parágrafos. Claro, gente, isso aqui é algo muito, depende muito, né? Isso varia muito do tamanho, né, do espaço que você tem para fazer a tua resenha. Então, presta atenção lá na quantidade de páginas, né, mínimas e máximas, né, da tua resenha. A parte número 6 é para você recomendar a obra. Então, depois que você faz a tua avaliação crítica, é legal você fazer um parágrafo dizendo assim, olha, quem você acha quem você acha que poderia ler esse texto? A quem você acha que esse texto poderia interessar? Qual é o público que esse texto pode ser indicado ou não, né? Se tem, dependendo da obra, né? Que público você, sei lá, um filme que é para maiores de 18 anos. Então por que esse filme é para maiores de 18 anos? Por que quem é mais jovem não pode assistir? Então, colocar, né, essa indicação, né, do teu texto, né, se vale a pena ler o texto, se não vale, então, se é um romance, vale a pena você gastar suas horas lendo aquele romance ou não, né, fazer essa recomendação. Colocar informações sobre o autor da obra, isso pode ser lá no comecinho da resenha, ou também pode ser no final, né, mas geralmente a gente coloca no começo, né, para apresentar o autor da resenha, né? O autor do texto que a gente está resenhando, né? E por fim, você assinar o seu texto, né? Então você vai colocar lá seu nome, algumas informações sobre você, né? E que mostrem por que você tem gabarito, né? Por que você tem condições, né, de resenhar esse texto. Então você pode colocar lá o seu nome e algumas informações, por exemplo, eu sou fulano de tal, estudante de pedagogia, da Unicentro, tenho formação em tal coisa. Se você já tem uma outra graduação, você pode colocar isso, né? Sou pesquisador na área de educação, na área de letras. Então, é legal você colocar para você assinar seu texto para dar também aquele peso, aquela voz de autoridade. Ó, quem fez essa resenha é alguém que entende desse assunto. Então, o que ele falou, né, o que essa pessoa escreveu na resenha, tá bom, né? tem uma validade, tem uma voz de autoridade por trás desse texto. Isso, gente, acho que é aqui um bom resumo. Deixa eu até parar aqui a minha partilha, né? Acho que é um bom resumo aqui de como que a gente pode escrever uma resenha, né? Espero que vocês tenham entendido. E aí, agora eu vou deixar esse espaço para vocês perguntarem, né? Para vocês me deixar essa meia hora final aí que falta, né? Para vocês colocarem as perguntas de vocês. Simone, posso mandar, sim. Posso mandar os slides. Não sei como fazer isso, mas quem sabe eu mando para o tutor, aí ele manda para o tutor. Nós, professores, temos um tutor também, né? Que auxilia a gente na montagem da disciplina. Posso enviar para ele e ele pode mandar para os tutores de vocês, para vocês terem acesso a esses slides. O que mais que vocês querem saber, gente? Algumas coisas aqui que eu não coloquei, mas que a gente pode... algumas dicas que são legais também, tá?
Vocês podem fazer algumas perguntas, né? Até tinha colocado aqui no slide, mas achei que não daria tempo, né? Então, eu acabei tirando aqui do slide. Mas tem algumas perguntas que vocês podem estabelecer antes de escrever o texto de vocês, tá? Que podem ajudar a orientar nessa escrita. Primeira pergunta é, você vai, ó, todas essas perguntas você precisa responder na sua resenha. Primeira pergunta é, do que trata o texto? Então, você respondendo essa pergunta, você já tem um parágrafo da sua resenha, né? Do que trata esse texto, por que esse texto é importante, né? Qual que é o assunto principal? Segunda pergunta que você pode fazer, né? E que também gera um parágrafo ali, né? Uma boa parte de um parágrafo é: esse texto tem alguma característica especial? O que faz com que ele seja importante, né? O que faz com que ele mereça ser lido? Terceira pergunta: de que maneira que esse assunto é abordado, né? Como que o autor abordou esse tema? Ele partiu para alguma linha, né? Dá para entender que ele defende algum ponto de vista, que ele, enfim, né? Que maneira que ele abordou esse assunto? Ele é um texto mais acadêmico, ele é um texto mais direcionado, mais engraçado, ele usa ironia, ele usa um tom mais sério. Então, uma pergunta interessante que vocês podem utilizar para orientar a escrita do texto de vocês, tá? Outra pergunta que vocês podem fazer é qual foi a tese ou qual foi a intenção do autor ao escrever esse texto. Então, assim, qual é a tese que ele está defendendo aqui? No texto que vocês vão resenhar, que é O Perigo de uma História Única, a tese já está no título, né? O perigo da gente contar uma única história, o perigo da gente não entender que existem outras maneiras da gente ver um determinado povo, né? Uma determinada cultura, né? Então, essa tese que ela está defendendo no texto, ela precisa apresentar. Então, qual a tese que ela está defendendo? Dá para vocês usarem essa pergunta, né? Para orientar a escrita. Outra pergunta importante: a que tipo de pessoa que esse texto se dirige e quais são os argumentos que ela utilizou para escrever esse texto, né? Então, também já dá para você fazer essa avaliação. Lembra que a crítica que vocês vão fazer é uma avaliação do texto. Vocês são os avaliadores, é como se vocês fossem uma banca mesmo, né? Como se vocês fossem lá o como é que é o nome daquele que experimenta vinho? Sommelier, né? Sommelier é aquele cara que pega um vinho e diz assim, nossa, esse vinho é bom, esse vinho é ruim, porque tem, sei lá, notas de frutas. Então, é mais ou menos se vocês fizessem isso. O resenhista é o sommelier do texto. Então, por que esse texto é bom? O que tem aqui? Ele foi escrito de uma forma agradável? É fácil de ler? Ele era para ser fácil de ler, né? O objetivo do autor era isso, ou não, né? Às vezes o objetivo do texto é ser complexo mesmo. Então, de que maneira que ele foi escrito, né? Como que ele construiu os argumentos. E outra coisa que vocês podem fazer também, que eu acho muito legal, é vocês compararem esse texto com outros textos do autor. Então, a Chimamanda, deixa eu ver aqui, não está aqui nessa minha parte da estante. Mas tá sim. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Eu e os meus livros, né, gente? Vocês vão ver que eu sempre puxo uns livros aleatórios. A Chimamanda, por exemplo, ela tem esse livro aqui que se chama Sejamos Todos Feministas, que também, se eu não me engano, foi uma fala que ela fez no TED, né, naquele TEDx, né? Que ele é super curtinho, ó, é um livro super, super, super fininho, em que ela fala, né, sobre feminismo, né, porque a gente precisa ser feminista. Ela tem um outro livro que é mais ou menos desse estilo aqui, que se chama Como Criar Crianças Feministas, que também é bem legal. E agora, recentemente, ela perdeu o pai, né, durante a pandemia, não lembro se foi de Covid, mas o pai dela morreu recentemente e ela escreveu um livro sobre o luto, né? E também é um livro assim, fininho, né, curtinho,
em que é um ensaio que ela faz, né, sobre o luto, sobre como é passar por essa dor de perder alguém da família. Então, é uma autora que tem vários textos, e são textos fáceis de vocês lerem, né, porque são curtinhos e são fáceis de achar na internet também. Então, eu tenho o livro, mas eu sei que esse texto aqui você consegue achar lá em PDF, né? Tem disponível. Então, é legal, às vezes, vocês lerem outras coisas dela para fazer essa comparação. Olha, esse texto aqui da Chimamanda foi o primeiro que ela escreveu nessa linha, e ela tem outros textos que falam sobre isso, aquilo. Então, faz essa comparação. Isso é muito bacana também, enriquece a resenha e mostra que vocês fizeram um trabalho de pesquisa, né? Lembra que o objetivo também da resenha, né, quando a gente faz ela no âmbito acadêmico, é ser avaliada. Então, assim, olha, essa pessoa se dedicou aqui, foi pesquisar, foi ler outras coisas, né? Então, isso é legal. Simone perguntou aqui. Precisa deixar evidente com palavras diretas, em minha opinião, que está querendo dizer assim, escrever na minha opinião, né? A autora, não precisa, né? Inclusive, até se você conseguir colocar a tua opinião no texto, né, de uma outra forma, assim, que não seja tão quebrada, né? Faz o resumo, aí já, né? Parágrafo do resumo, parágrafo da opinião. Não, vai construindo isso de uma maneira que um parágrafo se ligue com o outro, né? Que dê para entender que é a sua opinião, né? Mas não precisa ser tão direta. Acho que o texto ele fica um pouco mais bem estruturado, mais bem elaborado, né? Não fica tão, como que eu vou dizer assim, tão simplório, né? Quando a gente consegue construir isso de uma outra maneira ali, engatando um parágrafo no outro com argumentos, isso fica mais legal. Então não precisa deixar tão demarcado assim. Que mais, gente? Perguntem que o que eu souber responder, eu vou respondendo. Que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, deixa eu passar aqui para ver o que eu posso falar aqui ainda que eu não falei. Gente, a aula é bem manual de redação mesmo, né? Então, esses passos, né, são legais. Então, vocês podem colocar lá as contribuições, acho que isso eu já falei, né? Uma coisa que vocês podem colocar também na resenha de vocês, como ela é uma resenha, como ela é uma resenha acadêmica, né, que tem o objetivo aí o objetivo dela, né, é contribuir para a formação de vocês, vocês podem colocar naquela parte final em que você vai fazer a indicação, olha só, para quem que esse texto é indicado, né, quem poderia ler esse texto, se beneficiar desse texto, vocês podem colocar também no que esse texto ajudou na formação de vocês. Então, esse texto é interessante para quem estuda pedagogia, né? Vocês podem falar isso, por quê? E aí você constrói lá um argumento, né? Então, de que forma que esse texto contribuiu para a minha formação, né, enquanto aluno de pedagogia. Então, também fica legal. Talvez vocês nesse exemplo, né, como a gente está fazendo essa resenha como um treino, né, para fazer resenhas, então talvez isso talvez não faça muito sentido, tá? Então, se não fizer sentido, não precisa fazer, tá? Isso, do que contribuiu para a minha formação. Mas sei lá, vai que vocês estão fazendo uma disciplina lá bem específica da pedagogia. E aí a professora ou professor passou um texto que contribuiu muito para a tua formação. Você pensou assim, nossa, a partir de agora eu entendi tal conceito. Você pode colocar isso na tua resenha. Se ele pedir uma resenha, né? Você pode colocar isso na tua resenha. Então, esse texto foi muito importante para minha formação, porque me explicou esse conceito que eu considero fundamental, né? Então, é uma alternativa, né, para vocês colocarem na resenha. Marta perguntou aqui. Então, não é necessário demarcar exatamente cada parágrafo. Não, Marta, não é necessário demarcar cada parágrafo. Óbvio, você precisa tratar todos esses tópicos que eu falei, né? Então, você precisa tratar lá quem é o autor,
você precisa tratar a biografia desse autor, o resumo da obra, né, a tua avaliação crítica, a tua indicação, mas não precisa fazer aquela resenha quadradinha, tá? Esse manual, você precisa ter tudo isso, mas não precisa estar assim, um parágrafo assim, outro assado. Óbvio que quem tem mais dificuldade de escrever vai se beneficiar muito dessa estrutura fechadinha, tá? Dessa estrutura assim, um parágrafo eu falo sobre o autor, outro parágrafo eu falo sobre a obra dele, outro parágrafo eu faço, dos outros 2 parágrafos eu faço resumo, na outra eu coloco os pontos fortes, no outro eu coloco o ponto fraco, vai ficar mais fácil de escrever para quem tem dificuldade. Mas quem tem mais facilidade consegue intercalando tudo isso com opinião, né? No próprio resumo, já vai colocar uma avaliação, na própria parágrafo em que vai falar sobre o autor, já consegue também trazer alguma informação crítica, né? Alguma avaliação crítica. Então, assim, depende muito da habilidade de escrita de vocês, mas tem que ter todos esses elementos que eu coloquei, tá? A maneira como vocês vão organizar isso no texto depende, né, da habilidade de escrita, né? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, tudo bem, né? A gente está aqui para aprender, né? O objetivo é a gente aprender. Então, essa estrutura fechadinha auxilia quem tem mais dificuldade, tá? Que mais? Que mais? Que mais? Deixa eu ver aqui. Existe modelo nas normas da ABNT? Priscila perguntou. Sim, Priscila, é esse modelo que eu passei para vocês. E o material que eu disponibilizei lá, agora eu não lembro qual unidade que ficou a resenha, eu acho que é na última unidade, né, de autoestudo, tem um material que tem essa norma da BNT, que é, inclusive, esse material que eu estou aqui. E ele vai trazer, assim, para a gente como fazer, né? Então, assim, como você faz a referência no começo, né? Então, ele vai trazer os passos. Mas o que está lá, né? É o que eu trouxe resumido aqui na apresentação, tá? Nos slides da aula. A Dirlene perguntou: eu mesmo posso criar um título diferente do original? Sim, Dirlene, você pode colocar um título criativo, né? Um título diferente. Algo que você, enfim, né? Que tem a ver com a tua avaliação. Pode sim. Deixa eu ver o que mais. Mais de dúvidas, deixa eu ver o que mais que eu posso ir colocando aqui para vocês, enquanto vocês vão pensando nas dúvidas. Eu tinha pensado em trazer um exemplo, assim, mas ia ficar muito cansativo. Então, lá no material tem um exemplo, né? Ele traz uma resenha crítica para vocês darem uma olhadinha, assim, e ver mais ou menos como escrever. Outra dica, assim, ó, nossa, professora, eu tenho muita dificuldade de fazer resenha, não faço a menor ideia de como que faz esse texto. Dá uma olhadinha nas revistas científicas, gente. Então, procura lá algumas revistas na área da educação, né? Procura no Google, às vezes no Google acadêmico, né? Também é mais fácil, né? Então, Google acadêmico é a salvação aí para quem está no curso de graduação, né? Então, procura lá no Google acadêmico uma revista científica da área de educação, da área de pedagogia, de ensino, né? Sempre nessas revistas, pelo menos a maioria delas, vai ter um campo destinado a resenhas. Aí você pode ler uma resenha de alguém, né? Alguém fez uma resenha sobre um livro que foi lançado, né? Isso ajuda bastante também a ter ideias. Às vezes a gente precisa de umas inspirações, né? E se vocês forem procurar também, óbvio, né, gente, que é para se inspirar, não para copiar, né? Mas o próprio texto da Chimamanda, né, que eu coloquei para vocês vão encontrar várias resenhas sobre ele também, né? Então, de repente é legal ler para se inspirar, né, para ter uma ideia, né, de como que as pessoas pensaram, né, a respeito desse texto.
É inspiração, né, gente? Não cópia. Até porque os tutores aí, eles conferem, né, se vocês estão fazendo os trabalhos autorais ou se vocês estão copiando alguma coisa, né? Então é legal a gente, assim, quando a gente não sabe como fazer uma coisa, né, a gente procura quem sabe fazer, né? Então, às vezes, ler essas outras resenhas ajuda a gente a compreender melhor a estrutura, tá? Se as explicações ficaram vagas, né? Às vezes acaba ficando um pouquinho vaga. Que mais? Existe uma norma que recomenda o texto acadêmico ser escrito em terceira pessoa do singular? Existe. É, existe e não existe, né? Hoje em dia, essa obrigatoriedade, assim, né, de você escrever textos totalmente impessoais, ela vem sendo derrubada, né? Então, a gente tem até, por exemplo, teses de doutorado que são escritas em primeira pessoa, dissertações de mestrado escritas em primeira pessoa, a resenha também, né, pode ser escrita em primeira pessoa, mas é óbvio, né, que a academia ainda é bastante tradicionalista, né, bastante tradicional. Então, às vezes, assim, a recomendação da ABNT é que você escreva em terceira pessoa, tanto que a gente viu ali objetividade, imparcialidade, né, a cientificidade, né, tudo isso, esses três elementos já direcionam a gente a não se colocar no texto, né? Então, não se coloque no texto, né? Embora você esteja falando a sua opinião, faça isso de forma impessoal. Mas, né, a gente sabe que existem as exceções. Só que assim, gente, para você escrever um texto que seja exceção, né? Tipo, eu vou escrever em primeira pessoa. Primeiro, você precisa ter bastante gabarito para isso, né? Então, às vezes, é melhor você ficar ali no tradicional, né? No impessoal, treinar bastante esse impessoal, e daí depois, mais para frente, você se lança aí na tentativa de escrever em primeira pessoa. Então, segundo a ABNT, né, a gente precisa dessa impessoalidade. Então, impessoalidade é a terceira pessoa. Existem as exceções, mas é óbvio, né? Às vezes é melhor a gente ir para o mais garantido, tá? Que é a impessoalidade mesmo. A Simone perguntou assim: se precisa ser pesquisada a bibliografia em outras fontes? Sim, sim, Simone. Como você precisa embasar, né, as suas avaliações, né? Como você precisa ter uma voz de autoridade, né, para validar aquilo que você está pensando a respeito da obra, é importante que você pesquise pelo menos aí uma, duas outras fontes para você vai colocar uma avaliação, dizer assim, olha, esse texto é importante e vai usar tal argumento. É legal você ter alguém para validar, alguma outra voz de autoridade para validar o teu argumento, senão fica no achismo, tá? Essa é a questão do mundo acadêmico, gente. Às vezes, a gente tem uma ideia, sei lá, a gente vai ter uma ideia sensacional. Só que a gente precisa ter uma voz de autoridade para validar aquilo que a gente pensa. Então, é o grande dilema, né? Se você não tem alguém, né, que te conduza, não precisa necessariamente pensar igual a você, mas que te valide, né? Te dê base para você argumentar o que você está querendo dizer, muitas vezes acaba ficando no achismo. Então, por isso, é importante pesquisar outras fontes, sim, tá? Lembrem, assim, é um exercício de escrita acadêmica mesmo, tá? Já para vocês já se prepararem lá para as disciplinas de metodologia, para vocês se prepararem para a escrita de artigo, para vocês já irem começando a entender como funciona a estrutura de um TCC, né? Então é legal fazer esse trabalho bem completinho, né? Dar uma pesquisada boa. A Dirlene perguntou: posso iniciar a resenha me referindo segundo a autora? Não entendi muito bem. Segundo a autora do texto que você está resenhando?
Pode, eu acredito que pode. Não entendi muito bem a tua pergunta, mas acredito que sim, pelo que eu entendi, né? Então você pode começar esse texto falando assim, para Chimamanda Ngozi, me fugiu agora o nome dela, Chimamanda Ngozi Adichie, né? Para Chimamanda Ngozi Adichie, a história, né, pode ser contada por diferentes pontos de vista. Pode, não existe nenhum problema nisso, né? Só que você precisa desenvolver, né? Lembra que o primeiro parágrafo é a introdução do teu texto. É quando você está apresentando para o leitor. Primeiro parágrafo da resenha, primeiro parágrafo do artigo, primeiro parágrafo de qualquer coisa que vocês vão escrever. Você, inclusive lá dos planos de ensino, né? Você está apresentando para o leitor do que você vai tratar no teu texto, tá? Lembra que o teu texto ele precisa ser gentil. Se a gente pega um texto e o texto, né, já traz uma informação ali deslocada, que você não sabe de onde a pessoa tirou aquilo, você vai dizer assim, não quero continuar lendo, né? Você precisa ser gentil com o teu leitor. Você precisa apresentar para ele o objeto, apresentar para ele dizer assim, olha, nesse texto nós vamos falar sobre tal coisa. Então, no primeiro parágrafo da resenha continua assim, ó, aqui nesse texto nós vamos fazer, né? Claro, falou de uma forma bem simples, né? Mas você precisa dizer assim, ó, a gente vai discutir o texto da Chimamanda Adichie, que se chama tá. Mas acredito que dependendo da maneira como você construir, você pode iniciar assim também. Era isso mesmo. Uhum. Então, pode. Dependendo de como você vai continuar isso, né? De como você vai organizar essa ideia, né? Estruturar esse parágrafo, não tem problema. Jaqueline perguntou por que a sua escolha foi referente a esta autora. Eu queria um texto que fosse curto, em primeiro lugar, né? Porque vocês têm um tempo aí para fazer a disciplina, um tempo para fazer os trabalhos, né? São vários trabalhos, né? Tem 2 trabalhos, tem prova, tem outras disciplinas, né? Então eu precisava de um texto que fosse curto, mas que fosse um texto que também tivesse elementos para vocês argumentarem, né? Então, eu até pensei em um dos textos das disciplinas, mas pensei assim, não, mas acho que os da disciplina são muito. A gente tem vários textos que são bem manuais de redação. Então, pensei, vou tentar lembrar aqui de algum texto que tem elementos para trazer esse debate, né? Porque o legal da resenha é isso, né? Você debater, você argumentar, você de repente fazer uma relação aí com o mundo contemporâneo, né, com a nossa realidade. E aí eu lembrei desse texto da Chimamanda, que é um texto que eu gosto bastante, né, que eu achei que se encaixava perfeitamente aí na ideia que eu queria para a resenha. Então, por isso. E porque eu gosto muito dela, né, eu leio bastante textos dela. Então, na hora que eu estava planejando a disciplina, eu lembrei desse texto e achei que ele daria boas resenhas. Ele daria bom pano para manga aí para vocês argumentarem, para vocês construírem uma resenha bem bacana. E eu acho que é um texto fundamental, né, para a gente ler, especialmente vocês que vão ser professores, né? É um texto importante também para a gente conhecer, né? Para a gente entender um pouquinho a visão que ela fala, né? Sobre essas histórias não únicas, né? Sobre a gente sempre tem essa tendência, né, a acreditar numa história oficial. Mas a história tem várias versões, né? Então é legal, como professor, a gente entender isso também. Que mais? Que mais? Aceito sugestões para nossa próxima roda de conversa, que vai ser lá nos meados de outubro, não lembro exatamente o dia, né? Mas aceito sugestões também, porque essa da resenha eu achei muito legal. A dúvida de vocês e saber o que vocês estavam preocupados aí em aprender.
Deixa eu ver aqui. A Sandra colocou aqui que eu... Percebes que apareceu aqui na tela. Percebes que a prof gosta bastante da autora. Gosto bastante mesmo dela. E que mais? Que mais, gente? 18/10, aproximado, exatamente. Eu sabia que era metade de outubro, mas não lembrava exatamente o dia. Então, dia 18 é a nossa próxima. Ai, obrigada, Marta. Que bom que você gostou da nossa conversa. Espero que eu tenha ajudado vocês, gente. Sei que é um desafio sempre, né? Quando a gente precisa produzir alguma coisa, assim. Especialmente esses trabalhos que exigem um pouco mais de... Existe, né, da gente se colocar, né, de ter essa voz um pouco mais autoral. Sei bem como é difícil, né? É uma dificuldade para todos, né? Nunca passa essa dificuldade, independente de qual estágio que a gente está na vida acadêmica, né? Quando a gente precisa se mostrar um pouquinho no nosso texto é complicado. Então, espero que eu tenha ajudado vocês e incentivado vocês também a aparecerem nos textos, né? Que mais? Simone escreveu. Muito legal ela questionar a mãe sobre a ideia em que ela iniciou a leitura da mesma. Muito nova, 2 anos, exagero. Acho que está se referindo ao texto, né? Que ela fala sobre isso, né? 2 anos é interessante mesmo, né? Quando ela vai apresentar vários dados da vida dela, né? Dados biográficos, né? Então isso é bem legal também. Que ela tem pais, eram professores, né? Então toda a vida dela é construída dentro desse ambiente acadêmico, então isso é bem legal. A Priscila colocou que a sugestão para a próxima roda seria dar dicas de revisão para a prova. Perfeito. A gente pode fazer assim uma roda de conversa, fazendo assim um resumão da disciplina e o que pode, né? O que vai cair, não posso falar, né? Mas o que pode cair na prova. Legal, podemos fazer sim. Acho que daí fica bem prático para vocês, né? Que a parte das leituras vocês já estão fazendo, né? Aí tem as atividades, então a gente pode fazer sim uma live de revisão. Então, já vou dar uma sugestão para vocês. Quando vocês estiverem lendo os textos, já vão anotando. Ah, fiquei com dúvida nisso, fiquei com dúvida naquilo. E aí eu faço assim uma revisão bem rapidinha e abro espaço para vocês colocarem as dúvidas, tá? Pode combinar dessa forma, acho que fica bem bacana e ajuda vocês. Ó, várias pessoas gostaram da ideia. Que mais? A Zoira perguntou se as provas são questões só objetivas. São objetivas e discursivas. Tem provas que vocês precisam escrever, né? Elaborar um parágrafo. Então, tem as duas alternativas. Mas aí as questões elas são sorteadas, né? Então, eu montei um banco de questão discursiva e um banco de questão objetiva. Então, aí depende da sorte ou do azar, dependendo do ponto de vista de vocês, né? Do que vai cair. Pode ser que a sua caia só objetiva, pode ser que caiam várias discursivas também. Mas, assim, a maioria das questões são objetivas, tá? Até porque a gente tem um tempo para fazer a prova, né? Ela não pode ser muito longa, tem um tempo de responder as questões, né? Então, boa parte, a maioria das questões são objetivas. Ok. Que mais, gente? Mais dúvidas? Acho que deu, né, gente? Acho que deu para a gente conversar bastante. Deixa eu ver aqui se aparece mais perguntas.
O pessoal que adorou a ideia da live de revisão. Então, já vou anotar até para não esquecer, até dia 18, que eu ando super esquecida agora por conta da gestação. Mas vou anotar para não esquecer da gente fazer essa live. Que mais? Apareceu aqui. Ok. Então, gente, é isso, né? Acho que deu para a gente entender um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, né? Alguma coisa mais pontual que vocês achem que eu preciso responder, né? Vocês podem me mandar mensagem lá naquela. A gente tem, né, um canal de comunicação lá no Moodle, né? Vocês podem mandar mensagem diretamente para mim, que aí geralmente aparece no meu e-mail, né? Uma notificação, eu vou lá, olho, né? Ainda estou olhando lá para ver se alguém já fez o trabalho, sempre dou uma olhadinha lá no fórum. Então, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo ou solicitar os tutores, né, que entrem em contato. E é isso, gente. Obrigada pela companhia nessa noite. Boa noite para vocês, boa semana, que seja uma semana muito boa para todo mundo. E a gente se vê no dia 18 de outubro, tá? Boa noite.